Capítulo 130 Batalha da Torre. É a residência do grande mestre Yan. Lindung ficou de fora de um pátio aparentemente comum, enquanto olhava com surpresa para o complexo, que não parecia nem um pouco luxuoso. Por um tempo, ele foi um tanto incapaz de aceitar o fato de que este era o lugar onde o famoso grande mestre Yan morava. Rosnar. Ao lado de Lindung, Xiaoyan de repente rosnou profundamente. Lindung decidiu trazê-lo para esta viagem. Mesmo que seu grande tamanho chamasse muita atenção para eles, ainda era bastante tolerável. Afinal, haviam vários praticantes de elite que poderiam controlar as bestas demoníacas na cidade de Yan também. Portanto, a maioria das pessoas só se virou para olhar o majestoso tigre Piton das chamas de Lindung com um pouco de admiração, mas não se aglomeraram ao redor dele como havia previsto. Lindung deu um tapinha na cabeça de Xiaoyan enquanto o instruiu para ficar quieto. Então, se aproximou do pátio e olhou para os dois guardas, que estavam olhando para ele com vigilância, antes que tomasse as mãos e disse: "Posso pedir que você informe o grande mestre Yan que Lindung pede para encontrá-lo?" Quando ouviram o nome de Lindung, os dois guardas o encararam com espanto. Evidentemente, eles tinham ouvido falar de seu nome, que agora estava sendo espalhado rapidamente em toda a cidade de Yan. Logo, um deles acenou com a cabeça antes de se retirar para a mansão. Um pouco mais tarde, ele finalmente ressurgiu e disse educadamente: "O grande mestre Yan dá-lhe as boas-vindas. Por favor, siga-me." Lindung acenou com a cabeça. Juntos com Xiaoyan, eles entraram no pátio. Ao entrar nas instalações, Lindung percebeu que o interior não era apenas extremamente espaçoso, mas também estava cheio de vegetação, criando uma atmosfera global de tranquilidade e serenidade. Além disso, já haviam várias pessoas presentes neste espaçoso pátio. O que mais chocou Lindung era que essas pessoas eram todos mestres dos símbolos. O que exatamente é esse lugar? Enquanto Lindung estava perplexo, o guarda que liderava o caminho de repente parou na frente de uma casa de bambu antes de acenar para que Lindung entrasse. "Por favor." Quando recuperou o raciocínio, Lindung agradeceu com a cabeça ao guarda antes de empurrar suavemente a porta e entrar na casa de bambu. Estava completamente silencioso dentro da casa de bambu e um homem idoso vestido com uma veste cinza tinha os olhos fechados enquanto estava sentado, como se estivesse meditando. Quando Lindung entrou na casa de bambu, ele imediatamente sentiu fios finos de energia mental espalhados por todos os cantos da casa como uma teia de aranha. Ele sabia que esta era a energia mental do grande mestre Yan. Portanto, mesmo que os olhos do outro estavam fechados, cada movimento de Lindung estava claramente impresso na mente do último. Grande mestre. Lindung sempre respeitava bastante esse homem idoso que o havia apresentado ao mundo da energia mental. Assim, Lindung imediatamente se curvou respeitosamente em saudação. "Haha, você finalmente chegou. Sente-se." O grande mestre Yan sorriu gentilmente quando seus olhos bem fechados se abriram lentamente. Em seus olhos, não se podia detectar nenhum vestígio da velhice, mas seus olhos pareciam particularmente enigmáticos e cheios de sabedoria. Lindung respeitosamente acenou com a cabeça antes de se sentar no chão. Ao lado dele, Xiaoyan também deitou em cima de sua barriga calmamente. Seus sentimentos afiados disseram que esse velho frágil diante dele era extremamente poderoso. Uma fera demoníaca e tão inteligente. Deve ser um tigre Piton das chamas, no entanto, o intelecto que exibe é muito superior ao de um tigre Piton das chamas. O grande mestre Yan, um tanto intrigantemente, olhou para Xiaoyan enquanto descobriu alguns pontos únicos sobre o último. "Sim." Lindung sorriu enquanto ele acenava com a cabeça antes de continuar a falar. "Eu poderia perguntar por que o grande mestre convocou esse jovem? Há alguma instrução para mim?" "Haha, as instruções estão fora de questão." O grande mestre Yan riu quando ele se virou para olhar para Lindung.
Com um sorriso gentil no rosto, ele perguntou: agora mesmo, você deve ser um mestre dos símbolos de segundo selo, certo? Sim. Lindung hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça novamente. Ele sabia que não seria capaz de esconder nada desse ancião excepcionalmente perspicaz. Além disso, sua energia mental é muito mais forte do que qualquer mestre dos símbolos do mesmo nível. Se não estou enganado, o símbolo do destino que você condensou deve ser um símbolo do destino da alma. As palavras subsequentes de Grande Mestre Yan fizeram com que a expressão facial de Lindung mudasse. Desde que descobriu a raridade de seu símbolo do destino da alma, ele fez o possível para manter o segredo. Ele nunca esperava que o primeiro conseguisse descobrir isso também. Sua afinidade com a energia mental é a mais forte que eu vi todos esses anos. O grande mestre Yan riu, não demorando demais no tópico anterior. É tudo graças à orientação inicial do grande mestre. Lindung disse educadamente. Eu apenas te dei as 3 primeiras camadas do capítulo do movimento espiritual. Não é uma técnica profunda de cultivo de energia mental. Suas realizações hoje decorrem de seus próprios esforços. Eles não têm nada a ver comigo. O grande mestre Yan sorriu enquanto respondeu. No entanto, a você atualmente está apenas na fase inicial do cultivo de energia mental. Por favor, instrua-me, grande mestre. Lindung respondeu solenemente. Haha, a verdade é que eu não sou melhor do que você. Grande mestre, você é muito humilde. Você é um mestre dos símbolos de quarto selo, o mais forte mestre dos símbolos em toda a cidade de Yan. Lindung respondeu apressadamente. 4 graus selo, mesmo que seja o 5º selo, ainda é apenas o começo. O grande mestre Yan suspirou suavemente antes de dizer, você sabe o que vem depois do mestre dos símbolos de 5º selo? Eu não sei. Lindung balançou a cabeça com honestidade. Esse nível ainda estava bastante distante para ele. Após o mestre dos símbolos de 5º selo, vem o mestre dos símbolos da alma. Quando alguém alcança esse estágio, o símbolo do destino já possui habilidades espirituais. Um praticante de elite naquele estágio pode mover montanhas e virar os oceanos em um instante. Ao duelar com os outros, ele pode facilmente levantar até uma montanha inteira. A boca de Lindung estava entreaberta, movendo uma montanha inteira com um pensamento. Quão poderoso seria! Nesse estágio, se alguém ousasse obstruí-lo, poderia casualmente abalá-lo com uma montanha inteira, de modo que mesmo os restos da pessoa não fossem encontrados. Com esse tipo de poder, mesmo destruir uma cidade inteira seria possível com apenas um gesto certo. Esse poder não é algo que possa ser alcançado por qualquer pessoa comum. Apenas alguns indivíduos conseguiram alcançar esse estágio. Mesmo em todo o grande Império Yan, mestres do símbolo da alma são uma existência lendária e extremamente rara. Depois do mestres do símbolo da alma, existem ainda outros níveis. No entanto, no que diz respeito a essas etapas, mesmo para mim, eu apenas me atrevo a admirá-las e nunca espero alcançar essas etapas. Enquanto olhava para o grande mestre Yan, que tinha uma expressão de reverência em seu rosto, Lindung silenciosamente acenou com a cabeça. No entanto, dentro de seu coração, um fogo estava iluminado. Ele ansiava por tal poder. Nós nos desviamos. Enquanto Lindung estava mergulhado em pensamentos de tal poder, o grande mestre Yan sorriu enquanto balançava a cabeça. Você já ouviu falar da Guilda dos Mestres dos Símbolos? Não? Lindung foi trazido de volta dos pensamentos e mais uma vez teve um choque em sua mente. Este é um tipo de facção onde os mestres dos símbolos se reúnem. Toda cidade um tanto grande terá sua própria guilda dos mestres dos símbolos e a cidade de Yan não é exceção. Eu sou o chefe da guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan. As pessoas comuns só conhecem as 3 facções superiores da cidade de Yan. No entanto, o poder da Guilda dos Mestres dos Símbolos não perde para eles.
É apenas que a nossa guilda dos mestres dos símbolos não é estritamente regulamentada, comparativamente falando, somos mais tranquilos. No entanto, isso não prejudica nossa influência. O grande mestre Yan explicou. Lindon ficou um pouco atordoado. Evidentemente, esta foi a primeira vez que ele ouviu falar que havia outra facção na cidade de Yan que poderia se igualar contra a Associação dos Mil Ouros. Rapidamente, ele lembrou todos os mestres símbolos que viu no pátio e ele finalmente entendeu por que eles estavam lá. Como você nunca ouviu falar da Guilda dos Mestres dos Símbolos, acho que você também não conhece a Torre dos Mestres dos Símbolos. Lindong, com dificuldade, acenou com a cabeça. No momento, sentiu-se como um sapo num poço. A Torre dos Mestres dos Símbolos é uma misteriosa torre forjada pela energia mental de vários mestres dos símbolos no passado. Esta torre tem a capacidade mágica de purificar e limpar a energia mental. Nós temos uma dessas torres em nossa cidade de Yan que pertence à Guilda dos Mestres dos Símbolos. São os frutos do esforço coletivo de todos os mestres dos símbolos da cidade de Yan nos últimos 100 anos. Esta é uma das realizações mais orgulhosas da nossa cidade de Yan. Afinal, mesmo entre as milhares de grandes cidades do Império Yan, há menos de 1/10 que possuem suas próprias torres dos mestres dos símbolos. Enquanto olhava para o olhar orgulhoso do rosto do grande mestre Yan, Lindong inclinou a cabeça. Um item que levou quase 100 anos de trabalho duro por numerosas gerações indicou que não era uma coisa comum. Contudo, o orgulho do rosto do grande mestre Yan não durou muito antes de se transformar em um olhar levemente dolorido. Com um suspiro, ele disse: a Torre dos Mestres dos Símbolos é extremamente benéfica para os mestres dos símbolos na cidade. Portanto, é tratado como um terreno sagrado para a maioria dos mestres dos símbolos. A Guilda dos Mestres dos Símbolos de outras cidades usará todos os meios possíveis para obter uma torre. No entanto, como se pode obter uma coisa tão facilmente? Lindong piscou algumas vezes. Ele sabia que o tema principal estava chegando. Algumas cidades têm torres dos mestres dos símbolos, enquanto outras não. Isso naturalmente provocará ressentimento e levará a alguns problemas. Por exemplo, alguns praticantes de elites podem tomar à força uma torre dos mestres dos símbolos. Felizmente, nos últimos anos, isso foi banido pelos tribunais imperiais. No entanto, ao mesmo tempo, apareceu uma regra não escrita: essa é a Batalha da Torre. Batalha da Torre. Refere-se a uma batalha entre mestres dos símbolos de diferentes cidades. Mais precisamente, refere-se a uma batalha entre os mestres dos símbolos da geração mais nova. E o prêmio para o vencedor é a Torre dos Mestres dos Símbolos. O grande mestre Yan suspirou. O que o grande mestre diz é que as guildas dos mestres dos símbolos de outras cidades são capazes de lançar um desafio contra a guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan. E se eles ganharem, eles serão capazes de tirar a Torre dos Mestres dos Símbolos. Lindong ergueu a sobrancelha enquanto perguntou. No entanto, se alguém quiser reivindicar a Torre dos Mestres dos Símbolos, eles devem obter 3 vitórias consecutivas. Além disso, só pode haver um desafio por ano. Isso parece bom. Então, levará 3 anos para uma vitória. Ao ouvir estas palavras, Lindong soltou um suspiro de alívio enquanto sorria. A Guilda dos Mestres dos Símbolos da cidade de Yan já perdeu 2 vezes seguidas. Este ano é a última vez. O grande mestre Yan não sorriu de volta. Em vez disso, balançou a cabeça enquanto usava uma expressão dolorida. O sorriso de Lindong ficou rígido. 2 perdas já, a Guilda dos Mestres dos Símbolos da cidade de Yan parecia bem fraca. De qual cidade o outro partido vem? Perguntou um pouco curiosamente Lindong. Qual cidade poderia ser poderosa o suficiente para derrotar o Guilda dos Mestres dos Símbolos da cidade de Yan 2 vezes seguidas? Cidade do Céu Flamejante. Depois de ouvir esse nome, Lindong finalmente entendeu o porquê.
Se alguém classificasse as maiores cidades da província de Tiandu, a cidade de Tiandu seria a número 1, a cidade de Yan, número 3, e a posição número 2 pertenceria à cidade do céu flamejante. A Batalha da Torre desta vez é extremamente crucial para a nossa guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan. Se perdemos mais uma vez, a Torre dos Mestres dos Símbolos será reencaminhada para a cidade do céu flamejante. O grande mestre Yan sorriu amargamente enquanto olhava para Lindung. Então, a intenção do grande mestre Yan é... Lindung forçou um sorriso quando ele perguntou com muita atenção. O grande mestre Yan olhou diretamente para Lindung antes de falar lentamente: para esta batalha da torre, eu gostaria de ter a sua ajuda.